Bom dia, meu nome é Janino. Eu fiquei responsável pela disciplina Cálculo para a licenciatura em Ciências da Natureza nesse módulo, e o meu plano de curso da disciplina vai estar na plataforma, tanto o plano como o roteiro da disciplina, entendeu? Durante as 4 semanas vão ficar de 5 de janeiro a 1º de fevereiro. De início, vou começar a ministrar o primeiro conteúdo que está no nosso plano de curso, que seria produtos notáveis. Fiz uma pequena definição de produtos notáveis, que seria o quê? São as expressões algébricas que aparecem com muita frequência nos cálculos de polinômio, são utilizados no processo de valoração de polinômios e no processo de simplificação desses mesmos polinômios. Então, uma das definições de produtos notáveis, eu coloquei sendo essa daqui, mas existem outras definições. Dentro do produtos notáveis, o que vai se destacar mais, quem vai utilizar mais nesse curso, são as propriedades dos produtos notáveis. A primeira propriedade vai ser quem? O quadrado da soma de dois termos. Ao considerar os dois termos sendo a variável a e a b, coloquei a mais b ao quadrado. Como isso aqui está em forma de potência e está elevado a 2, então significa que eu vou multiplicar as quantas vezes? 2 vezes. Era por era mesmo. Agora o que eu vou fazer? Vou aplicar o processo de distribuição, a propriedade. Aí fica como? A vezes a dá ao quadrado. A vezes b vai dar AB, aí faz o jogo de sinal, mais com mais dá mais, B vezes A, AB, e B vezes B dá B ao quadrado. Agora a gente vai somar os termos semelhantes, que no nosso caso seria AB e AB, e repetir os outros termos. Então ficaria quem? A ao quadrado mais AB mais AB, 2AB mais B ao quadrado. Isso aqui seria quem? A nossa primeira propriedade. O que é que significa? O quadrado da soma de dois termos, que está escrito aqui, A mais B ao quadrado, vai ser igual a quem? B ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Isso aqui é a nossa primeira propriedadezinha dos produtos notáveis. A segunda propriedade que eu coloquei para vocês são o quê? O quadrado da diferença de dois termos. Você observa, é o mesmo processo da soma. Só vai mudar o sinal entre os dois termos, seria menos. Mas a multiplicação é o mesmo processo. Como está o quadrado, vai ser ele vezes esse. Aplicando a propriedade distributiva, A vezes A dá ao quadrado. A vezes menos B vai no jogo de sinal, mais com menos AB. Mesmo processo, faço com outro termo. Menos B vezes A, menos com mais, menos B vezes A dá AB. Agora eu pego menos B vezes menos B, menos com menos, mais B vezes B dá B ao quadrado. Agora vamos somar os termos semelhantes. Repete o primeiro termo, que seria o A ao quadrado, sinais iguais, conserva o sinal e soma os termos. AB mais AB, 2AB. E repete o segundo termo, B ao quadrado. Então essa segunda propriedade significa o quê? A diferença de dois quadrados vai ser igual a quem? O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. A terceira propriedade fala o quê? O produto da soma pela diferença de dois termos. Você observa, eu tenho a soma de dois termos, o produto e a diferença de dois termos. Como é que a gente faz essa redução? Vamos fazer assim, a distribuição. Eu peguei A vezes A ao quadrado, aí agora fiz a distribuição A vezes B menos AB. Aí agora estou pegando B positivo vezes A, dá mais AB. E por último, B positivo vezes menos B, que dá B ao quadrado. Vamos atrás do termo semelhante. Você observa, os termos semelhantes tem esses dois aqui, ó. E eles têm sinais opostos. O que é que a gente faz? Lei do cancelamento. Então eu cancelo AB com AB e resta quem para a gente? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então o que é que a gente temos nessa propriedade? Temos que o produto da soma pela diferença vai ser igual a quem? O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. A quarta propriedade, ela afirma o quê? O cubo da soma de dois termos, você observa os dois termos, A mais B elevado a 3. Então, esse cubo, eu posso quebrar ele em um quadrado vezes o termo. Então, eu quebrei ele, ó. A mais B ao quadrado vezes quem? A mais B. Mas quem é esse rapaz, esse termo aqui?
esse termo representa o quê? A primeira propriedade que a gente já trabalhou no início da nossa aula. Eu fiz só escrever aqui, essa propriedade se reduz em quê? A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado, e vou repetir esse que restou aqui, vezes A mais B. Então vamos aplicar a propriedade distributiva. A ao quadrado vezes A dá A ao cubo. Aí eu peguei A ao quadrado vezes B, os dois positivos, continua positivo. Aí fica como? A ao quadrado vezes B. Agora eu vou para o segundo termo. Positivo com positivo, continua positivo. 2AB vezes A vai o quê? 2AB, 2A ao quadrado, B. Agora eu vou pegar 2AB vezes B. Vai restar o que para a gente? Positivo com positivo, positivo. 2AB vezes B dá AB ao quadrado. Aí vou para o terceiro termo. B vezes A, AB ao quadrado. B ao quadrado vezes B dá B ao cubo. Agora eu vou atrás dos termos semelhantes. Quem é um semelhante desse termo aqui? Esse. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. A ao quadrado B mais 2A ao quadrado B vai dar 3A ao quadrado B. O segundo, esse com esse, semelhante também, conserva o sinal e soma. Também vamos ter o que? 3AB ao quadrado mais B ao cubo. O que é que a gente tem aqui nessa propriedade? O que é que a gente pode concluir? A gente pode concluir que A mais B elevado ao cubo vai ser quem? O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo mais o cubo do segundo termo. Isso aqui é a nossa quarta propriedade. Para encerrar, a quinta propriedade significa o quê? O cubo da diferença de dois termos vai restar nisso. Ó. O cubo da diferença A menos B elevado a 3. Esse cubo eu transformei em um quadrado vezes o outro termo. Isso aqui a gente já tem, que significa o quê? A nossa segunda propriedade. O que é que reduziu lá? Diz que A menos B ao quadrado seria quem? A ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o B mais o B ao quadrado, vezes esse termozinho aqui. Agora vamos utilizar a distributiva. A ao quadrado vezes A dá A ao cubo. A ao quadrado vezes menos B dá menos AB ao cubo. Menos 2AB vezes A menos com mais dá menos. 2. A vezes A ao quadrado B. Agora eu vou pegar esse com esse. Menos com menos vai dar mais. Então fica mais quem? Mais 2AB vezes B ao quadrado. Agora eu vou para o terceiro termo. Seria quem? B ao quadrado vezes A dá mais B ao quadrado. E por último, vou pegar quem? B ao quadrado vezes menos B dá menos B ao cubo. Quem são os semelhantes? Esse com esse, sinais iguais, repete o sinal e soma. Aqui vai ficar como? A ao quadrado B menos 2A ao quadrado B, vai restar quem? Menos 3A ao quadrado B. Aqui, sinais iguais, conserva o sinal e soma, dá mais 3AB ao quadrado. E por último ficou quem? Menos B ao quadrado. O que é que afirma a nossa propriedade? Afirma que a diferença o cubo da diferença de dois quadrados resta o quê? Quadrado do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do segundo termo vezes o B mais 3 vezes o A vezes B ao quadrado menos o B elevado ao cubo. Aqui é A elevado ao cubo, me desculpa, não é A elevado ao quadrado não, o primeiro termo. É B elevado, ou A elevado ao cubo. Retornando àquela primeira parte de produtos notáveis, eu não tinha colocado nenhum exemplo, agora eu estou colocando 3 exemplos básicos. Você observa esse primeiro exemplo, está sendo a diferença ao quadrado. Como é que a gente faz? Utilizando a definição da diferença ao quadrado. O que é que a gente faz? O quadrado do primeiro termo seria quem? Que é o nosso primeiro termo? O primeiro termo está sendo x e o segundo termo está sendo menos 2. Então o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, aqui no nosso caso está sendo menos 2. Aí mais
o quadrado do segundo termo. Então aqui resultaria em quê? X ao quadrado. Aí você vem aqui, ó, menos 2x vezes menos 2, menos com menos, mais 2x vezes 2 dá 4, mais menos 2 ao quadrado, base negativa elevada ao expoente par se torna positiva. 2 ao quadrado, 4. Então, a diferença de x menos 2 ao quadrado vai resultar no polinômio quem? X ao quadrado mais 4x mais 4. Outro exemplo que eu coloquei aqui, você observa, o que é que está sendo aqui? O produto da soma pela a diferença. O que é que resulta lá na definição? O quadrado do primeiro termo, que seria nosso x, menos o quadrado do segundo termo, que está sendo o 2. Então aqui ficaria como? X ao quadrado menos 4. Outro exemplo que eu escolhi foi elevado ao cubo. O que é que está sendo a operação entre eles dois? A soma do quadrado, a soma de dois termos elevado ao cubo. Então, pela nossa definição, ficaria como? O cubo do primeiro termo, que seria o x, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, que é o x, vezes o segundo termo, que é 2, mais 3 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o quadrado do segundo termo, que é 2, mais o segundo termo elevado ao cubo. Então, isso aqui é só fazer a resolução. X ao cubo continua x ao cubo. Aí vamos aqui. 3x ao quadrado vezes 2 dá 6x ao quadrado. Aqui, ó, vamos resolver logo essa potência, que dá 4. 3x vezes 4 dá 12x, mais 2 ao cubo dá 8. Então, quando eu pego x mais 2 elevado ao cubo, que resultado vai ser o quê? Vai ser um polinômio x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 12x mais 8. Isso aqui é o resultado. Então aqui eu coloquei alguns exemplos envolvendo produtos notáveis. Mas eu vou colocar uma lista na plataforma que vai ter mais exemplos. E aí daí a gente vai tirar nossas dúvidas. Polinômio, que é a nossa segunda unidade, serão os polinômios. O que é que vem a definição de polinômio? Chamamos de polinômio uma função P, que eu considerei, sendo de C em C. O que significa esse C? Esse C é o conjunto dos números complexos. Então, é conjunto de números complexos ao conjunto de números complexos. E a variável do polinômio eu chamei de sendo quem? X. Que possui a seguinte forma. P de x vai ser igual a quem? A n, x elevado a n mais a n menos 1, x elevado a n menos 1 mais reticência mais a1x mais a0. Quem são esses elementos? Eu coloquei o A1, o AN, AN menos 1, A1 e A0 são os coeficientes. Esses coeficientes são os valores reais. E cada um desses valores estão dentro do conjunto de quem? Do conjunto dos números complexos. Não esqueça disso. O x, eu falei que era a variável. Quando eu junto o número real, que é os coeficientes, com a variável x, que eu coloquei aqui sendo a n, x elevado a n, eu tenho n menos 1, x elevado a n menos 1, reticência, a1x e a0. Eu chamei de que são quem? São os termos do seu polinômio. Quando você junta o valor real, que é o coeficiente, e a variável, você vai formar os termos do seu polinômio. Aí coloquei o exemplo aqui de um polinômio. P de x é igual a 3x ao quadrado mais 4x mais 5. Esse polinômio tem quantos termos? Tem 3 termos. Então ele vai receber o nome de trinônimo. Como ele tem 3 termos, se ele tivesse 2 termos, seria o binômio. Se tivesse somente um termo, seria monômio. Então, no caso, eu tenho quantos termos aqui? 3. E tenho 2 sinais de mais. Então, isso daí é considerado como um trinônimo. Dentro dos polinômios, a gente vai estudar agora a parte do grau. Como é que se dá o grau de um polinômio? Eu considerei a definição aqui, ó. Um grau do polinômio é dado pelo valor do maior expoente da nossa variável. Você vai olhar para a variável, onde tiver o maior expoente, isso vai determinar o grau do seu polinômio. Eu considerei aqui, ó, seja um polinômio P de x igual à forma geral, a n, x elevado a n mais reticência, a 1x mais a 0. Então, o grau desse polinômio x, P de x, é o n, onde esse n, o coeficiente que está acompanhando ele, tem que ser diferente de quanto? De 0. Porque se ele for igual a 0, o seu grau não vai ser esse, vai ser um grau menor do que ele. Como exemplo eu coloquei aqui,
eu tenho um polinômio p de x é igual a 3x ao quadrado, ou quadrado não, elevado a 4, mais 5x menos 4. Você observa quantos termos nós temos aqui? Nós temos 3 termos. Desses 3 termos, qual é o termo que tem a variável que tem um expoente maior? O primeiro termo, você observa, onde o coeficiente aqui ele tem que ser diferente de zero. 3 é diferente de zero? É. Qual é o grau do polinômio aqui? Qual o expoente que a variável está tendo? 4. Então esse polinômio é de 4º grau. Então isso que determina o grau de polinômio. Você vai pegar o termo que tem o maior expoente, a variável, vai olhar se o coeficiente dele é diferente de zero, se for, bacana. E vai olhar para o expoente. Como por exemplo aqui, eu tenho x elevado a 4, então o 4 está sendo o maior expoente. Então esse 4 vai representar o grau desse polinômio, que no nosso caso aqui seria de quarto grau. Raiz ou zero de um polinômio. Quando é que o número é raiz ou zero de um polinômio? É quando esse número, quando a gente substituir ele dentro do polinômio, o resultado dele vai ser igual a quanto? A zero. Aí eu coloquei o exemplo aqui, ó. Eu tenho um polinômio p de x é igual a x ao quadrado menos 1. Esse polinômio aqui é de qual grau? Grau 2, porque o maior expoente dele é 2. Aí eu quero saber, fiz a substituição p de 1 nele. Então ficaria p de 1 é igual, onde tiver x eu coloco 1. Onde aqui tem x, então fica 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado, 1 menos 1, deu quanto? O resultado, 0. Então eu posso afirmar que p de 1 é igual a 0. Então onde eu substituí o x não foi por 1, então 1 é raiz desse polinômio aqui. Então toda vez que você substituir um número, seja ele complexo, dentro do seu polinômio, e o resultado dessa operação que você vai realizar com esse número dentro do polinômio for igual a 0, então esse número que é do conjunto dos complexos, do números complexos, ele é raiz. Agora vamos trabalhar as operações. Aí eu juntei a adição e a subtração, porque as duas têm o mesmo raciocínio de resolução. Aí eu coloquei aqui, adição e subtração de polinômio. Ou a gente pode somar, somando ou subtraindo os coeficientes de termos o que? Semelhante. Quando é que os termos são semelhantes? Quando eles têm a mesma variável e o mesmo grau dessa variável. O mesmo expoente, pode-se dizer. Então eu coloquei como exemplo aqui. Primeiro polinômio eu chamei de ax, ele é igual a quem? 2x ao quadrado mais 4x menos 5. O segundo polinômio, b de x é igual a quem? X ao quadrado menos 3x mais 5. Esse primeiro polinômio ele é de grau 2. Você observa, o maior expoente é 2. E o coeficiente que está acompanhando a variável onde tem o expoente 2 é diferente de 0. Também o b é de grau 2 também. Aí eu coloquei aqui. Primeiro vamos fazer a soma desses dois polinômios. Aí eu coloquei ax mais b. Vamos reescrever ele aqui. Então ficaria como? Ficaria 2x mais 4x mais 5. Como é mais, vou abrir o parênteses para me poder fazer o jogo de sinal. X ao quadrado, 3x mais 5. Agora vamos para o nosso jogo de sinais. Fazendo o jogo de sinais, nós temos mais com mais x ao quadrado, mais com menos 3x, mais com mais 5x. Agora vamos pegar os termos semelhantes. Quem é o termo semelhante de 2x ao quadrado? Nós temos aqui o x ao quadrado. Por qual motivo? Porque ele tem o mesmo grau e as mesmas variáveis, x e x. Agora vamos observar os sinais dele. Os dois são positivos. Se os dois são positivos, vamos conservar o sinal e vamos somar. Então a nossa soma aqui fica quanto? 3x ao quadrado. Vamos atrás de algum termo que seja semelhante a 4x. Nós temos quem? Menos 3x. Então você observa, os dois, um é positivo e o outro é negativo. Então vamos fazer qual a operação? Vamos subtrair e dar o sinal do maior valor. No nosso caso, positivo, então fica mais. Então ficaria mais 4x menos 3x, resta quem pra gente? X. Vamos para o termo semelhante dos menos 5, que é o termo independente. Temos quem? O 5 positivo. Iguais e sinais opostos. O que é que a gente faz? Lei do cancelamento. Cancela. Então, a soma de AX
mais bx. Isso vai ser igual a quem? A 3x ao quadrado mais x. Agora eu vou fazer agora como subtração. A mesma ideia. Repete o primeiro polinômio. 2x elevado a 2 mais 4x menos 5. Aí você coloca menos. Vamos escrever o segundo polinômio dentro do parênteses para a gente poder fazer os jogos de sinais. Aí fica 2x ao quadrado mais 4x menos 5. Menos com mais. Menos com menos. Mais 3x. Menos com mais. Menos. Agora ficaria como? Quem é o semelhante de 2x ao quadrado? Menos x ao quadrado. Sinais diferentes. De novo, vamos subtrair do sinal do maior. O maior é positivo, então fica mais. Então fica mais x ao... Quem é o semelhante de 4x? Eu tenho quem? 3x. Os dois têm o mesmo sinal. O que é que a gente faz? Conserva o sinal e soma. 3x mais 4x dá 7. E por último nós temos quem é o semelhante de menos 5. Menos 5. Os dois têm o mesmo sinal. Conserva o sinal e soma. Vai dar quanto? Então o polinômio da subtração de A com B, ax menos bx, vai ter como resultado quem? X ao quadrado mais 7x menos 10. Isso aqui é o polinômio da subtração. Isso aqui nós temos, coloquei o polinômio da soma e o polinômio da subtração. Dando continuidade às operações, vamos passar para a multiplicação. Como é feita a multiplicação? A multiplicação é feita utilizando a propriedade distributiva da multiplicação, claro, e é multiplicado os coeficientes dos termos e conservamos a variável, que no caso a nossa variável está sendo x, no caso exista. E o que a gente faz com os expoentes? Nós vamos somar os expoentes, eles são somados. Aí eu coloquei um exemplo aqui básico para a gente fazer aqui. Eu tenho o polinômio ax, que é dado por quem? X ao quadrado menos 3x mais 4. E eu tenho o polinômio bx, que é dado por quem? 2x mais 3. Como eu quero fazer a multiplicação deles dois, aí eu vou fazer como? Ax vezes bx. Isso vai ser igual, aí eu vou lá iniciar. Vou colocar os dois entre parênteses. Aí eu coloco, abro parênteses, x ao quadrado menos 3x mais 4, que é o polinômio ax. E vou colocar o bx também dentro do parênteses. Então ficaria como? 2x mais 3. E agora? Agora eu vou fazer a propriedade distributiva da multiplicação. Vou multiplicar cada termo por cada termo. Então ficaria como? X ao quadrado vezes 2x. Você observa, eu pego, fica como? 1 vezes 2 dá 2. Repete a variável e soma os expoentes. O expoente aqui está sendo 2 e o expoente aqui está sendo 1. 2 mais 1, 3. O mesmo processo eu faço com o segundo. Pego o primeiro termo do primeiro polinômio e multiplico com o segundo. X ao quadrado mais 3 vai restar quem? Mais 3x ao quadrado. Agora eu vou passar para o segundo termo do primeiro polinômio, que é menos 3x. Então ficaria como? Menos 3x vezes 2x. Fazendo o jogo de sinal, menos com mais dá menos. 3x vezes 2x, aí eu pego 2 vezes 3, 6. Vou olhar para a variável x. Repete a variável x e soma os expoentes. Primeiro expoente fica 2, que é 1 e 1. Agora eu vou pegar o segundo termo, de novo, com o segundo do segundo polinômio. Menos 3x mais 3. Menos com mais dá menos. 3x vezes 3 dá 9. 9x. Encerrou, vamos passar para o último termo do primeiro polinômio, que seria o número 4, positivo. Aí vou pegar o 4 vezes 2x, mais com mais dá mais. Então fica mais 8x. E vou pegar o 4 vezes o último termo, que seria 3. Mais com mais dá mais. 4 vezes 3, 12. Então isso ficaria como? Agora vamos atrás da soma dos semelhantes. Vou colocar aqui.
AX vezes BX, vamos atrás dos termos semelhantes. Existe algum termo semelhante com 3x ao quadrado? Não. Se não existe, repete ele. Existe algum termo semelhante dos 3x ao quadrado? Tem. Esse. Vamos olhar se tem o mesmo sinal ou sinais diferentes? Sinais diferentes. Então subtrai do acima do maior. Como o maior é negativo, menos 6x ao quadrado menos 3x ao quadrado dá menos 3x ao quadrado. Tem algum semelhante com o 9x, menos 9x? Tem, o mais 8x. De novo, sinais diferentes, subtrai do sinal do maior, menos x. Tem algum termo semelhante com o 12? Não. Se não tem, repete ele. Então o produto do polinômio AX pelo BX gerou um polinômio de grau quanto? 3. Você observa, ó, 2x elevado a 3 menos 3x elevado a 2 menos x mais 12. Foi o resultado da nossa multiplicação. Agora vamos passar para a divisão, que é a nossa última operação. A divisão, no nosso caso aqui, a divisão, utilizando o método da chave, que é o método tradicional da divisão. Quando consiste na divisão de dois polinômios, eu chamei o primeiro polinômio de AX, o segundo polinômio de BX. Não nulos. Na divisão, obteremos um polinômio QX, que representa quem para a gente? O nosso quociente. E vou ter o meu RX, que resta o que? Seria o que para a gente na divisão? O resto. Eu fiz aqui o esboço dessa divisão. Ficaria como? AX dividido para BX resulta em quem? QX e o resto RX. Então o AX é o dividendo, no nosso caso a divisão. O BX está sendo o quociente. O quociente não, o divisor. O QX está sendo o quociente. E o RX está sendo o nosso resto. Agora eu vou fazer um exemplo envolvendo essa divisão aí. Vamos aqui. Eu tenho esses dois polinômios, o AX e o BX. O AX é dado por quem? 4x ao quadrado mais 6x menos 8. E o BX é dado por quem? B mais 3. Vamos realizar a divisão? Vamos. Colocando nesse método aqui que eu coloquei com o método da chave, método tradicional, então ficaria como? Ficaria assim. 4x ao quadrado mais quem? 6x menos 8. Dividido. Aí vamos lá. Primeira coisa, vamos pegar o primeiro termo do dividendo e vamos dividir ele pelo primeiro termo do divisor. Então vamos lá. 4x ao quadrado dividido por 4x, vamos dividir logo os coeficientes. Você sabe que quando não aparece, o coeficiente representa quem? Representa sendo 1, quando não aparece. Então eu pego 4 dividido para 1, dá 4. A variável, vou repetir, x. O que é que eu faço? Divisão de mesma variável, repete a variável e subtrai os expoentes. O expoente 2 e aqui é o expoente 1. 2 menos 1 dá 1. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse resultado que está no quociente e vou multiplicar ele por cada um do divisor. E vou colocar embaixo do dividendo com o sinal oposto. Vamos aqui. 4x vezes 1x vai dar quem? 4x ao quadrado. Ele está positivo aqui. Então ele vai para cá o quê? Negativo. Agora eu pego 4x vezes 3 positivo, vai dar 12x positivo. Aí aqui debaixo do dividendo, coloca termo semelhante embaixo de termo semelhante. Como ele está positivo, ele vem negativo. E agora o que é que eu faço? Cancelo esse com esse. Por qual motivo? Mesmo valor e sinais opostos. Aqui, sinais diferentes, subtraído ao sinal do maior, fica como? Menos 6x. O que é que eu faço agora? Baixo o 8. Posso dividir ainda? Posso. No caso da divisão, você vai saindo dividindo. E quanto o grau desse divisor, do dividendo, for maior do que o divisor, continua a divisão. Até quando ele for igual. Quando o grau do dividendo for menor do que o grau do divisor, encerra a nossa divisão. Vamos continuar aqui. Menos 6x dividido por x, restaria quem para a gente? Menos 6. Por qual motivo? A variável x de grau 1
com a variável x de grau 1 são canceladas. Aí, agora vamos multiplicar os menos 6 por cada um dos termos do divisor e colocar ele embaixo do dividendo com sinal oposto. Vamos aqui, vou apagar aqui o 1. Menos 6 vezes x dá menos 6x. Está negativo, passa positivo. Então fica mais 6x. Menos 6 vezes 3, sinais diferentes, subtrai dá o sinal, ou subtrai não, multiplica, vai dar menos. E coloca o sinal oposto aqui. 6 vezes 3, 18. Cancela esses dois sinais opostos, subtrai dá o sinal do maior, que vai dar 10. Dá para continuar a divisão ainda? Não, esse polinômio aqui, ele é de grau 0. E aqui está de grau 1. Está sendo menor o grau do dividendo. Então, aqui encerra a nossa divisão. O que é que a gente tem aqui? Esse resultado aqui, o que é que representa para a gente? Representa o quociente. E esse valor aqui representa aqui, esse polinômio aqui, representa o resto da nossa divisão. Então, aqui seria uma divisão básica entre dois polinômios. Utilizando, existem vários métodos, mas o básico de todos é o método da chave. Mas existem outros métodos de divisão. Então, por hoje a gente está encerrando a nossa segunda unidade, que é polinômios.